Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. 15. Julgamento, apelação e execução. Eichmann passou os últimos meses da guerra esperando em Berlim, sem nada para fazer, segregado pelos outros chefes de departamento do RSHA, que almoçavam juntos todos os dias no edifício onde ele tinha seu escritório, mas nenhuma vez convidaram-no a se juntar a eles. Ele se mantinha ocupado com as instalações de defesa para estar pronto para a, abre aspas, última batalha, fecha aspas, de Berlim. E como único dever oficial, prestava visitas ocasionais a Theresienstadt, onde servia de guia para os delegados da Cruz Vermelha. Justamente com eles, Eichmann abriu a alma sobre a nova, abre aspas, linha humana, fecha aspas, de Himmler, em relação aos judeus, que compreendia uma firme determinação de, abre aspas, na próxima vez, fecha aspas, fazer campos de concentração de, abre aspas, modelo inglês, fecha aspas. Em abril de 1945, Eichmann teve a última de suas raras entrevistas com Himmler, que lhe ordenou selecionar, abre aspas, de 100 a 200 judeus importantes em Theresienstadt, fecha aspas, transportá-los para a Áustria e instalá-los em hotéis, de forma que Himmler pudesse usá-los como reféns nas negociações com Eisenhower. O absurdo desse encargo parece não ter ficado claro para Eichmann. Ele foi, abre aspas, com dor no coração, porque tinha de abandonar minhas instalações de defesa, fecha aspas. Mas nunca chegou a Theresienstadt, porque todas as estradas estavam bloqueadas pelos exércitos russos que chegavam. Em vez disso, ele acabou em Alt-Aussee, na Áustria, onde Kaltenbrunner havia se refugiado. Kaltenbrunner não tinha nenhum interesse nos judeus importantes de Himmler e mandou Eichmann organizar um comando de guerrilha nas montanhas austríacas. Eichmann respondeu com o maior entusiasmo, abre aspas, isso era alguma coisa que valia a pena fazer, uma tarefa de que gostei, fecha aspas. Mas assim que ele reuniu algumas centenas de homens mais ou menos incapacitados, a maioria dos quais nunca tinha visto um rifle, e se apossou de um arsenal de armas abandonadas de todos os tipos, ele recebeu a última ordem de Himmler, abre aspas, não abrir fogo contra ingleses e norte-americanos, fecha aspas. Era o fim. Ele mandou os homens para casa e entregou um pequeno cofre contendo papel moeda e moedas de ouro para seu advogado de confiança. Higgin Ganz Hat Hunsch, abre aspas, porque, pensei comigo, ele é um homem de alto serviço civil. Haverá de ser correto na administração de fundos. Abaterá suas despesas, pois eu ainda acreditava que algum dia ainda pediria uma prestação de contas. Fecha aspas. Com essas palavras, Eichmann teve de concluir a autobiografia que fez espontaneamente ao examinador da polícia. Levou apenas alguns dias e encheu não mais de 315 das 3.564 páginas transcritas do gravador. Ele teria gostado de continuar e, evidentemente, contou o resto da história para a polícia, mas as autoridades do julgamento, por várias razões, decidiram não admitir nenhum testemunho referente ao tempo posterior ao encerramento da guerra. Porém, a partir das declarações prestadas em Nuremberg e, mais importante, de uma indiscrição muito comentada da parte de um antigo funcionário público israelense, Moshe Pierman, cujo livro The Capture of Adolf Eichmann foi publicado em Londres 4 semanas depois de iniciado o julgamento, é possível completar a história. A narrativa do Sr. Pierman era evidentemente baseada em material do Bureau 6, o departamento policial encarregado dos preparativos do julgamento. A versão do Sr. Pierman era que, como tinha se aposentado do serviço público 3 semanas antes de Eichmann ser raptado, havia escrito o livro como indivíduo, o que não é muito convincente, porque a polícia israelense deve ter sabido da iminente captura meses antes dessa aposentadoria. O livro causou
algum embaraço em Israel. Não só porque o Sr. Pierman divulgou informações sobre importantes documentos da acusação prematuramente e afirmou que as autoridades judiciais já tinham se decidido sobre a inveridicidade do testemunho de Eichmann, como também porque um relato confiável de como Eichmann foi capturado em Buenos Aires era, evidentemente, a última coisa que eles queriam ver publicada. A história contada pelo Sr. Pierman era consideravelmente menos excitante do que os inúmeros boatos que serviram de base para histórias anteriores. Eichmann nunca esteve no Oriente Médio. Não tinha nenhuma ligação com nenhum país árabe. Não voltou da Argentina para a Alemanha, nunca esteve em nenhum outro país latino-americano, não desempenhou nenhum papel em atividades ou organizações nazistas depois da guerra. No final da guerra, ele tentou falar mais uma vez com Kaltenbrunner, que ainda estava em Alt-Aussee, jogando paciência, mas seu antigo chefe não estava com vontade de recebê-lo, porque, abre aspas, não via mais nenhuma possibilidade para esse homem, fecha aspas. As possibilidades do próprio Kaltenbrunner também não eram lá muito boas. Ele foi enforcado em Nuremberg. Quase imediatamente depois, Eichmann foi capturado por soldados norte-americanos e levado para um campo para homens da SS, onde numerosos interrogatórios não conseguiram descobrir sua identidade, embora fosse sabida por alguns de seus colegas prisioneiros. Ele foi cauteloso e não escreveu para a família, deixando que acreditassem que tinha morrido. Sua esposa tentou conseguir um atestado de óbito, mas fracassou quando se descobriu que a única testemunha ocular da morte de seu marido era seu cunhado. Ela havia sido deixada sem um tostão, mas a família de Eichmann, em Linz, sustentou a ela e aos 3 filhos. Em novembro de 1945, começaram em Nuremberg os julgamentos dos grandes criminosos de guerra, e o nome de Eichmann começou a aparecer com incômoda regularidade. Em janeiro de 1946, Vilicene apareceu como testemunha da acusação e entregou suas provas danosas, diante do que Eichmann resolveu que era melhor desaparecer. Escapou do campo, com a ajuda de prisioneiros, e foi para Lüneburg-Heide, uma charneca cerca de 80 quilômetros ao sul de Hamburgo, onde o irmão de um de seus colegas de prisão arrumou-lhe trabalho como lenhador. Durante 4 anos ele ficou ali, com o nome de Otto Henninger, e provavelmente quase morreu de tédio. No começo de 1950, conseguiu entrar em contato com a Odessa, uma organização clandestina de veteranos da SS, e em maio desse ano atravessou a Áustria até a Itália, onde um padre franciscano, perfeitamente informado sobre sua identidade, arrumou-lhe um passaporte de refugiado com o nome de Richard Clement e o mandou para Buenos Aires. Ele chegou em meados de julho e, sem nenhuma dificuldade, obteve documentos de identificação e uma permissão de trabalho como Ricardo Clement, católico, solteiro, apátrida, 37 anos de idade, 7 a menos do que a sua idade real. Ainda era cauteloso, mas escreveu à mulher com sua caligrafia e contou a ela que, abre aspas, o tio de seus filhos, fecha aspas, estava vivo. Trabalhou em diversos empregos avulsos, representante de vendas, funcionário de lavanderia, operário numa fazenda de coelhos, todos mal pagos. Mas no verão de 1952, trouxe a mulher e os filhos para viver com ele. A senhora Eichmann conseguiu um passaporte em Zurique, na Suíça, embora fosse residente da Áustria nessa época, e em seu nome verdadeiro como divorciada de um certo Eichmann. Como isso aconteceu continua sendo um mistério, e o arquivo que contém sua solicitação desapareceu do consulado alemão de Zurique. Quando ela chegou à Argentina, Eichmann conseguiu seu primeiro emprego estável na fábrica da Mercedes-Benz em Suárez, um subúrbio de Buenos Aires. Primeiro como mecânico, depois como chefe de turma. E quando nasceu seu 4º filho, ele tornou a casar com sua esposa, sob o nome de Clement. Isso é pouco provável, porém, porque a criança foi registrada como Ricardo Francisco, talvez como tributo ao padre italiano, Clement Eichmann.
E esse foi apenas um dos muitos indícios que Eichmann semeava de sua identidade à medida que os anos passavam. Parece ser verdade, porém, que ele disse a seus filhos que era irmão de Adolf Eichmann, embora as crianças, bem familiarizadas com os avós e tios de Linz, não devam ter acreditado. Seu filho mais velho, pelo menos, que tinha 9 anos quando viu o pai pela última vez, devia ser capaz de reconhecê-lo 7 anos depois, na Argentina. A carteira de identidade argentina da senhora Eichmann, além disso, nunca foi mudada. Dizia Verônica Liebler de Eichmann. E em 1959, quando morreu a madrasta de Eichmann, e um ano depois, quando morreu seu pai, os anúncios nos jornais de Linz traziam o nome da senhora Eichmann entre os sobreviventes, contradizendo todas as histórias de divórcio e de casamento. No começo de 1960, poucos meses antes de sua captura, Eichmann e seus filhos mais velhos terminaram de construir uma primitiva casa de tijolos num dos subúrbios pobres de Buenos Aires, sem eletricidade, sem água encanada, onde a família foi morar. Deviam ser muito pobres e Eichmann devia levar uma vida seca que nem as crianças conseguiam compensar, pois não demonstravam, abre aspas, absolutamente nenhum interesse em estudar e nem tentavam desenvolver seus pretensos talentos, fecha aspas. A única compensação de Eichmann consistia em conversas intermináveis com a grande colônia nazista, a qual ele admitiu prontamente sua identidade. Em 1955, isso levou finalmente à entrevista com o jornalista holandês Willem S. Sassen, ex-membro da SS Armada, que trocara sua nacionalidade holandesa por um passaporte alemão durante a guerra e mais tarde fora condenado à morte in absentia na Bélgica, como criminoso de guerra. Eichmann fez copiosas anotações para a entrevista, que foi gravada em fita e depois transcrita por Sassen, com consideráveis embelezamentos. As anotações da caligrafia de Eichmann foram descobertas e aceitas como prova em seu julgamento, embora a declaração como um todo não tenha sido aceita. A versão de Sassen apareceu de forma abreviada, primeiro na revista ilustrada alemã Der Stern, em julho de 1960, e depois em novembro e dezembro como uma série de artigos na Life. Mas Sassen, evidentemente com o consentimento de Eichmann, havia oferecido a história 4 anos antes para um correspondente da Time Life em Buenos Aires. E mesmo que seja verdade que o nome de Eichmann foi omitido, o conteúdo do material não deixava dúvidas sobre a fonte da informação. A verdade é que Eichmann havia feito várias tentativas de romper seu anonimato, e é bem estranho que o serviço secreto israelense tenha levado vários anos, até agosto de 1959, para descobrir que Adolf Eichmann estava vivendo na Argentina com o nome de Ricardo Clement. Israel nunca divulgou a fonte da sua informação. E hoje, pelo menos 12 pessoas afirmam ter encontrado Eichmann, enquanto, abre aspas, círculos bem informados, fecha aspas, da Europa, insistem que foi o serviço de inteligência russo quem deu a notícia. Seja como for, o enigma não está em saber como foi possível descobrir o esconderijo de Eichmann, mas ao contrário, como foi possível não descobrir antes, dado que, evidentemente, os israelenses estivessem procurando ao longo dos anos, o que, em vista dos fatos, parece duvidoso. Não existe, porém, nenhuma dúvida quanto à identidade dos raptores. Tudo o que se disse sobre vingadores particulares foi desmentido de início pelo próprio Ben-Gurion, que em 23 de maio de 1960 anunciou a um Knesset israelense loucamente entusiasmado que Eichmann tinha sido, abre aspas, localizado pelo Serviço Secreto de Israel, fecha aspas. O Dr. Servatius mencionou a declaração de Ben-Gurion e tentou insistentemente, sem sucesso, primeiro junto à corte distrital e depois diante da corte de apelação, chamar como testemunha Isvi Tohar, piloto-chefe do avião da E-1A1, que tirou Eichmann do país, e Yad Shimoni, um funcionário da linha aérea na Argentina. O procurador-geral, porém, afirmou que o primeiro-ministro havia, abre aspas, admitido apenas que Eichmann tinha sido localizado pelo serviço secreto, fecha aspas, não que havia sido também raptado por agentes governamentais. Bem, na realidade parece que foi ao contrário.
Os homens do serviço secreto não o localizaram, mas apenas o capturaram. Depois de fazer alguns testes preliminares para ter certeza de que eram verdadeiras as informações que receberam. E nem isso foi feito com muita habilidade, pois Eichmann estava bem consciente que estava sendo seguido. Abre aspas, acho que contei isso meses atrás, quando me perguntaram se eu sabia que tinha sido descoberto, e na época poderia ter dado razões precisas, isto é, na parte do exame policial que não foi divulgada à imprensa. Descobri que pessoas da minha vizinhança tinham feito perguntas sobre compra de imóveis e etc e tal para a construção de uma fábrica de máquinas de costura, coisa que era impossível porque não existe nem eletricidade nem água corrente naquela área. Além disso, fui informado que essas pessoas eram judeus da América do Norte. Eu podia facilmente ter desaparecido, mas não desapareci. Simplesmente continuei como sempre e deixei que as coisas me alcançassem. Podia ter encontrado emprego sem dificuldade com meus documentos e referências, mas não queria isso. Fecha aspas. Havia mais provas do que as reveladas em Jerusalém sobre a sua disposição de ir para Israel e ser julgado. O advogado de defesa, evidentemente, tinha de frisar o fato de que, afinal, o acusado havia sido raptado e, abre aspas, trazido a Israel em conflito com a lei internacional, fecha aspas, porque isso permitia à defesa questionar o direito da corte de processá-lo. E embora nem a acusação nem os juízes tenham admitido que o rapto foi um ato de Estado, eles também não o negaram. Afirmaram que o desrespeito à lei internacional dizia respeito apenas aos estados da Argentina e Israel, não aos direitos do acusado, e que esse desrespeito fora curado por meio da declaração conjunta dos dois governos de 3 de agosto de 1960, esclarecendo que, abre aspas, resolviam dar por encerrado o incidente surgido como consequência da ação de cidadãos de Israel que violaram os direitos básicos do Estado argentino, fecha aspas. A corte decidiu que não importava se os israelenses eram agentes governamentais ou cidadãos comuns. O que nem a defesa nem a corte mencionou foi que a Argentina não teria cedido em seus direitos com tanta disposição se Eichmann fosse cidadão argentino. Ele tinha vivido lá sob falso nome, privando-se, portanto, do direito à proteção governamental, pelo menos como Ricardo Clemente, nascido em 23 de maio de 1913 em Bolzano, sul do Tirol, como dizia sua carteira de identidade. Embora tenha sido declarado de, abre aspas, nacionalidade alemã, fecha aspas. E ele nunca apelou para o dúbio direito de asilo, que de qualquer forma não lhe teria sido de valia porque a Argentina, embora tenha efetivamente oferecido asilo a muitos conhecidos criminosos nazistas, havia assinado a Convenção Internacional, declarando que os perpetradores de crimes contra a humanidade, abre aspas, não serão considerados criminosos políticos, fecha aspas. Tudo isso não tornava Eichmann apátrida, não o privava legalmente de sua nacionalidade alemã, mas dava à República Alemã Ocidental um bem-vindo pretexto para sustentar a costumeira proteção devida a seus cidadãos no exterior. Em outras palavras, apesar das páginas e páginas de argumentos legais baseados em tantos precedentes, acaba-se com a impressão de que o rapto estava entre os modos mais frequentes de prisão e que foi o fato de Eichmann ser apátrida de fato e nada mais que permitiu à corte de Jerusalém levá-lo a julgamento. Eichmann, embora não fosse nenhum perito legal, devia ser capaz de avaliar isso, pois ele sabia, por sua própria carreira, que se podia fazer o que se quisesse com uma pessoa apátrida. Os judeus tinham de perder sua nacionalidade antes de poder ser exterminados. Mas ele não estava disposto a ponderar ninharias, pois, se era ficção que viera voluntariamente a Israel para ser julgado, era verdade que tinha apresentado menos dificuldades do que se podia esperar. Na verdade, ele não pôs dificuldade nenhuma. Em 11 de maio de 1960, às 6h30 da tarde, quando Eichmann desembarcou, como sempre, de um ônibus que o trouxe para a casa de seu lugar de trabalho, ele foi agarrado por 3 homens e em menos de 1 minuto jogado de um carro que estava à espera e que o levou para uma casa alugada no subúrbio remoto de Buenos Aires. Não foram usadas drogas,
nem cordas, nem algemas, e Eichmann reconheceu imediatamente que se tratava de um trabalho profissional, uma vez que não foi usada nenhuma violência desnecessária. Ele não foi ferido. Ao lhe perguntarem quem era, ele respondeu instantaneamente: Ich bin Adolf Eichmann. E, surpreendentemente, acrescentou, abre aspas, sei que estou nas mãos dos israelenses, fecha aspas. Ele depois explicou que tinha lido em algum jornal que Ben-Gurion havia ordenado que fosse encontrado e capturado. Durante 8 dias, enquanto os israelenses esperavam o avião da E1A1, que haveria de levar a eles e a seu prisioneiro para Israel, Eichmann ficou amarrado numa cama, que foi o único aspecto de toda a questão de que ele reclamou. E no segundo dia de seu cativeiro, pediram-lhe que declarasse por escrito que não tinha nenhuma objeção em ser julgado por uma corte israelense. A declaração, evidentemente, já estava preparada, e tudo o que ele tinha de fazer era copiar o texto. Para surpresa de todos, porém, ele insistiu em escrever seu próprio texto, para o qual, como se pode ver nas linhas seguintes, provavelmente usou as primeiras sentenças da declaração preparada. Abre aspas, eu, abaixo-assinado Adolf Eichmann, declaro de livre e espontânea vontade que, uma vez que agora minha verdadeira identidade foi revelada, vejo claramente que é inútil continuar tentando escapar do julgamento. Portanto, expresso minha disposição em viajar a Israel para enfrentar uma corte de julgamento, uma corte de lei autorizada. Está claro e compreendido que receberei assistência legal. Até aqui ele provavelmente copiou. E que devo tentar registrar por escrito os fatos sobre meus últimos anos de atividades públicas na Alemanha, sem nenhum embelezamento, a fim de que as futuras gerações tenham um quadro verdadeiro. Esta declaração eu faço de livre e espontânea vontade, nem por promessas recebidas, nem por ameaças. Quero, afinal, estar em paz comigo mesmo. Como não consigo me lembrar de todos os detalhes, e como parece que misturo fatos, solicito assistência que ponha à minha disposição documentos e depoimentos que me ajudem em meu esforço de buscar a verdade. Fecha aspas. Assinado Adolf Eichmann, em Buenos Aires, maio de 1960. Esse documento, embora sem dúvida genuíno, tem uma particularidade. Sua data omite o dia em que foi assinado. A omissão dá margem à suspeita de que a carta foi escrita não na Argentina, mas em Jerusalém, onde Eichmann chegou em 22 de maio. A carta era menos necessária para o julgamento, durante o qual a acusação a apresentou como prova, mas sem lhe dar muita importância, do que para a primeira nota explanatória ao governo argentino, ao qual foi devidamente enviada. Servátios, que perguntou a Eichmann sobre a carta no tribunal, não mencionou a peculiaridade da data, e Eichmann não podia mencioná-la uma vez que, ao responder a uma pergunta importante feita por seu advogado, ele confirmou, embora um tanto relutante, que havia dado a declaração sob coação, quando amarrado à cama no subúrbio de Buenos Aires. O promotor, que devia ser mais cuidadoso, não o interrogou sobre esse ponto. Evidentemente, quanto menos se dissesse sobre o assunto, melhor. A senhora Eichmann notificou o desaparecimento de seu marido à polícia argentina, mas sem revelar sua identidade, de forma que não foi estabelecida nenhuma vigilância nas estações de trens, estradas rodoviárias e aeroportos. Os israelenses tiveram sorte, pois jamais conseguiriam tirar Eichmann do país 10 dias depois da captura, se a polícia tivesse sido devidamente alertada. Eichmann deu 2 razões para sua incrível cooperação com as autoridades do processo. Até mesmo os juízes que insistiam que Eichmann era simplesmente um mentiroso tiveram de admitir que não sabiam responder à pergunta, abre aspas, por que o acusado confessou diante do superintendente Less uma quantidade de detalhes incriminatórios dos quais, aparentemente, não havia outra prova senão sua confissão, particularmente suas viagens ao leste, onde viu atrocidades com os próprios olhos? Fecha aspas. Na Argentina, anos antes de sua captura, ele escreveu que estava cansado de seu anonimato. E quanto mais lia sobre si mesmo, mais cansado deve ter ficado. Sua segunda explicação, dada em Israel, era mais dramática. Abre aspas, cerca de 1 ano e meio atrás, isto é,
na primavera de 1959, soube por um conhecido que tinha acabado de voltar da Alemanha que um certo sentimento de culpa havia tomado conta de alguns setores da juventude alemã. E esse complexo de culpa foi para mim um marco, assim como, digamos, o pouso do primeiro foguete feito pelo homem na Lua. Passou a ser um ponto essencial de minha vida interior, em torno do qual muitos pensamentos se cristalizavam. Por isso foi que eu não escapei, quando soube que o comando de busca estava chegando perto de mim. Depois dessas conversas sobre a culpa dos jovens da Alemanha, que me impressionaram tão profundamente, senti que não tinha mais o direito de desaparecer. Foi por isso também que me ofereci, numa declaração escrita, no começo deste interrogatório, para me enforcar em público. Queria fazer a minha parte para aliviar a carga de culpa da juventude alemã, pois esses jovens são, afinal de contas, inocentes dos acontecimentos e dos atos de seus pais durante a última guerra, fecha aspas. Que, incidentalmente, em outro contexto, ele ainda qualifica de, abre aspas, guerra imposta ao Reich alemão, fecha aspas. Evidentemente, tudo isso era conversa oca. O que impediu de voltar à Alemanha de livre e espontânea vontade para se entregar? Fizeram-lhe essa pergunta e ele respondeu que, em sua opinião, as cortes alemãs não tinham a, abre aspas, objetividade, fecha aspas, necessária para lidar com gente como ele. Mas se ele preferia ser julgado por uma corte israelense, como deixou implícito e que mal era possível, podia ter poupado muito tempo e trabalho ao governo israelense. Já vimos antes que esse tipo de discurso lhe dava sensações de estímulo e, de fato, o manteve em algo muito próximo do bom humor durante toda a sua estada na prisão israelense. Isso até lhe permitiu encarar a morte com surpreendente equanimidade. Abre aspas, sei que o que me aguarda é a sentença de morte, fecha aspas. Ele declarou no começo do exame policial. Havia alguma verdade por trás da conversa oca, e a verdade veio à tona muito claramente quando lhe foi formulada a questão de sua defesa. Por razões óbvias, o governo de Israel decidiu admitir um advogado estrangeiro. E em 14 de julho de 1960, 6 semanas do começado o interrogatório da polícia, com o consentimento explícito de Eichmann, ele foi informado que havia 3 possíveis advogados que ele podia escolher para sua defesa. Dr. Robert Servatius, recomendado por sua família, Servatius havia oferecido seus serviços no telefonema interurbano ao irmão de criação de Eichmann em Linz, outro advogado alemão residente no Chile e uma firma legal norte-americana de Nova York, que havia entrado em contato com as autoridades do julgamento. Só foi divulgado o nome do Dr. Servatius. Poderia, é claro, haver outras possibilidades que Eichmann tinha o direito de ponderar, e disseram-lhe insistentemente que podia demorar quanto quisesse. Ele não fez nada disso, mas disse intempestivamente que gostaria de ficar com o Dr. Servatius, visto que parecia ser um conhecido de seu irmão de criação e também porque havia defendido outros criminosos de guerra e insistiu em assinar os papéis necessários imediatamente. Meia hora depois, ocorreu-lhe que o julgamento poderia assumir, abre aspas, dimensões globais, fecha aspas, que poderia se tornar um processo monstro, que havia vários promotores na acusação e que Servatius sozinho dificilmente conseguiria, abre aspas, digerir todo o material, fecha aspas. Foi-lhe lembrado que Servatius, numa carta pedindo procuração, dissera que ia, abre aspas, coordenar um grupo de advogados, fecha aspas, coisa que nunca fez. E o oficial de polícia acrescentou, abre aspas, entende-se que o Dr. Servatius não vai aparecer sozinho. Isso seria uma impossibilidade física, fecha aspas. Mas o Dr. Servatius acabou aparecendo bem sozinho a maior parte do tempo. O resultado disso foi que Eichmann passou a ser assistente-chefe de seu próprio advogado de defesa. E, em vez de ficar escrevendo livros, abre aspas, para as futuras gerações, fecha aspas,
trabalhou bem duro durante todo o julgamento. Em 29 de junho de 1961, 10 semanas depois da abertura do julgamento, em 11 de abril, a acusação encerrou seu caso e o Dr. Servatius abriu o caso da defesa. Em 14 de agosto, depois de 114 sessões, os trabalhos principais chegaram ao fim. A corte foi suspensa durante 4 meses e retomada em 11 de dezembro para pronunciar a sentença. Durante 2 dias, divididos em 5 sessões, os 3 juízes leram o relatório das 244 sessões do julgamento. Desprezando a acusação de, abre aspas, conspiração, fecha aspas, encaminhada pela promotoria, que o transformaria num, abre aspas, grande criminoso de guerra, fecha aspas, automaticamente responsável por tudo que tivesse a ver com a solução final, eles condenaram Eichmann em todas as 15 acusações, embora fosse absolvido em alguns particulares, abre aspas, junto com outros, fecha aspas, ele havia cometido crimes, abre aspas, contra o povo judeu, fecha aspas. Isto é, crimes contra judeus com a intenção de destruir pessoas, divididos em 4 acusações. 1. Provocar o assassinato de milhões de judeus. 2. Levar milhões de judeus a condições que poderiam levar à destruição física. 3. Causar sérios danos físicos e mentais a eles. E 4. Determinar que fossem proibidos os nascimentos e interrompidas as gestações de mulheres judias em Theresienstadt. Mas absolveram-no de todas essas acusações referentes ao período anterior a agosto de 1942, quando ele foi informado por ordem do Führer. Em suas primeiras atividades em Berlim, Viena e Praga, ele não teve intenção de destruir o povo judeu. Esses eram os 4 primeiros itens da acusação. Os itens de 5 a 12 tratavam de, abre aspas, crimes contra a humanidade, fecha aspas. Um estranho conceito da lei israelense, na medida em que incluía tanto o genocídio, se praticado contra povos não judeus, como os ciganos e os poloneses, como todos os outros, inclusive assassinato, cometido fosse contra judeus ou não judeus, contudo que esses crimes fossem cometidos com a intenção de destruir um povo como um todo. Daí tudo que Eichmann fez antes da ordem do Führer e todos os seus atos contra não-judeus serem englobados como crimes contra a humanidade, aos quais foram acrescentados mais uma vez todos os seus crimes posteriores contra os judeus, uma vez que estes eram crimes comuns também. O resultado era que o item 5 o condenava pelos mesmos crimes enumerados nos itens 1 e 2, e o item 6 o condenava por ter perseguido os judeus por motivos raciais, religiosos e políticos. O item 7 tratava da pilhagem de propriedade ligada ao assassinato desses judeus, e o item 8 resumia todos esses feitos novamente como crimes de guerra, uma vez que a maioria deles foi cometida durante a guerra. Os itens de 9 a 12 tratavam de crimes contra não-judeus. O item 9 o condenava pela expulsão de suas casas de centenas de milhares de poloneses. O item 10 pela expulsão de 1.400 eslovenos da Iugoslávia. O item 11 pela deportação de milhares e milhares de ciganos para Auschwitz. Mas a sentença afirmava que, abre aspas, não ficou provado diante de nós que o acusado soubesse que os ciganos estavam sendo transportados para a destruição, fecha aspas, o que significava que não havia acusação de genocídio, senão para seu, abre aspas, crime contra o povo judeu, fecha aspas. Isso era difícil de entender porque, além do fato de que o extermínio dos ciganos era de conhecimento geral, Eichmann admitiu durante o interrogatório da polícia que tinha conhecimento dele.
Ele se lembrou vagamente que isso tinha sido ordem de Himmler, que não havia diretivas para os ciganos como existiam para os judeus, e que não tinha sido feita nenhuma pesquisa sobre o problema cigano, origens, costumes, hábitos, organização, folclore, economia. Seu departamento recebeu ordem de evacuar 30 mil ciganos do território do Reich e ele não se lembrava bem dos detalhes, porque não tinha havido nenhuma intervenção de lado nenhum. Mas que os ciganos, assim como os judeus, foram despachados para ser exterminados. Disso ele nunca duvidou. Ele era culpado de seu extermínio exatamente da mesma maneira que era culpado pelo extermínio dos judeus. O item 12 tratava da deportação de 93 crianças de Lídice, a aldeia tcheca cujos habitantes foram massacrados depois do assassinato de Heydrich. Ele foi, porém, justamente absolvido do assassinato dessas crianças. Os 3 últimos itens o acusavam de ser membro de 3 das 4 organizações que o julgamento de Nuremberg havia classificado de criminosas: a SS, o Serviço de Segurança, o SD e a Polícia Secreta do Estado, ou Gestapo. A 4ª dessas organizações, o corpo de liderança do Partido Nacional Socialista, não foi mencionada, porque Eichmann, evidentemente, não foi um dos líderes do partido. Sua filiação a elas, antes de maio de 1940, se enquadrava nas normas sobre prescrição, 20 anos para crimes menores. A lei de 1950, sob a qual Eichmann foi processado, especifica que não há estatuto de limitação para grandes crimes e que o argumento res judicata não deve valer. Uma pessoa pode ser julgada em Israel, abre aspas, mesmo que já tenha sido julgada no estrangeiro, seja perante um tribunal internacional, seja perante um tribunal de um estado estrangeiro, pelo mesmo crime, fecha aspas. Todos os crimes enumerados nos itens 1 e 12 levavam à pena de morte. Eichmann, há de lembrar-se, insistiu veemente que era culpado apenas de, abre aspas, ajudar e instigar, fecha aspas, a realização dos crimes de que era acusado, que ele próprio nunca havia cometido nenhum ato aberto. O julgamento, para grande alívio de todos, reconhecia de certa forma que a acusação não tinha conseguido provar que ele estava errado nesse ponto. Era um ponto importante. Tocava na própria essência desse crime, que não era um crime comum, e a própria natureza desse criminoso, que não era um criminoso comum. Implicitamente, reconhecia também o estranho fato de que nos campos de extermínio eram geralmente os internos e as vítimas que tinham efetivamente manejado, abre aspas, um instrumento fatal com suas próprias mãos, fecha aspas. Aquilo que o julgamento tinha a dizer sobre esse ponto era mais do que correto, era a verdade, abre aspas, descrevendo suas atividades em termos da seção 23 de nosso decreto do Código Criminal. Devemos dizer que eram principalmente as de uma pessoa servindo com aconselhamento ou assistência a outros e de alguém que capacitava ou ajudava outros no ato criminoso, fecha aspas. Mas, abre aspas, em tal enorme e complexo crime como este que estamos agora considerando, no qual muitas pessoas participaram em vários níveis, em várias espécies de atividade, os planejadores, os organizadores e aqueles que executavam os atos, segundo seus vários níveis, não há muito propósito em se usar os conceitos normais de aconselhar e assistir à perpetração de um crime, pois esses crimes foram cometidos em massa, não só em relação ao número de vítimas, mas também no que diz respeito ao número daqueles que perpetraram o crime, e à medida em que qualquer dos muitos criminosos estava próximo ou distante do efetivo assassinato da vítima, nada significa no que tange à medida de sua responsabilidade. Ao contrário, no geral, o grau de responsabilidade aumenta
Quanto mais longe nos colocamos do homem que maneja um instrumento fatal com suas próprias mãos. Fecha aspas. O que se seguiu, a leitura do julgamento foi rotina. Mais uma vez, a acusação se levantou para fazer um discurso bastante demorado pedindo a pena de morte, que na ausência de circunstâncias mitigantes era obrigatória. E o Dr. Servátios respondeu ainda mais brevemente que antes. O acusado tinha realizado atos de Estado. O que aconteceu com ele poderia acontecer no futuro com qualquer um. Todo o mundo civilizado enfrenta esse problema. Eichmann era um bode expiatório que o atual governo alemão havia abandonado à corte de Jerusalém, contrariando a lei internacional, a fim de se livrar de responsabilidade. A competência da corte, nunca reconhecida pelo Dr. Servátios, só podia ser justificada, abre aspas, numa capacidade representativa, representando os poderes legais investidos numa corte alemã, fecha aspas, como de fato um promotor oficial alemão havia formulado a tarefa de Jerusalém. O Dr. Servátios argumentara antes que a corte tinha de absolver o acusado porque, de acordo com o Estatuto Argentino de Limitações, ele havia cessado de ser passível de processos criminais no dia 7 de maio de 1960, abre aspas, muito pouco tempo antes do rapto, fecha aspas. Ele agora argumentava, na mesma veia, que nenhuma pena de morte podia ser empregada porque a pena capital havia sido abolida incondicionalmente na Alemanha. Depois veio o último depoimento de Eichmann. Suas esperanças de justiça tinham se frustrado. A corte não havia acreditado nele, embora ele tivesse sempre feito o máximo para dizer a verdade. A corte não entendia. Ele nunca tinha nutrido ódio aos judeus e nunca desejou a morte de seres humanos. Sua culpa provinha de sua obediência, e a obediência é louvada como virtude. Sua virtude tinha sido abusada pelos líderes nazistas, mas ele não era membro do grupo dominante. Ele era uma vítima, e só os líderes mereciam punição. Ele não foi tão longe quanto muitos outros criminosos de guerra de baixa patente, que declararam ter ouvido dizer que não deviam nunca se preocupar com responsabilidades e que agora estavam incapacitados de chamar os responsáveis para falar porque eles tinham, abre aspas, escapado e os abandonado, fecha aspas, cometendo suicídio ou sendo enforcados. Abre aspas, não sou o monstro que fazem de mim, fecha aspas. Eichmann disse, abre aspas, sou vítima de uma falácia, fecha aspas. Ele não usou a expressão bode expiatório, mas confirmou o que Servátios tinha dito. Era sua, abre aspas, profunda convicção de que tinha de sofrer pelos atos de outros, fecha aspas. Mais 2 dias, e na sexta-feira, 15 de dezembro de 1961, às 9 horas da manhã, foi pronunciada a sentença de morte. 3 meses depois, em 22 de março de 1962, iniciaram-se os trabalhos de revisão diante da Corte de Apelação. A Suprema Corte de Israel, diante de 5 juízes presididos por Isaac Olhan, o senhor Hausner apareceu novamente, com 4 assistentes para a acusação, e o Dr. Servátios, sem nenhum para a defesa. O advogado de defesa repetiu todos os velhos argumentos contra a competência da Corte de Israel e como tinham sido vãos todos os seus esforços de convencer o governo da Alemanha Ocidental a dar início ao processo de extradição, ele agora pedia que Israel oferecesse a extradição. Ele trouxe consigo uma nova lista de testemunhas, mas não era concebível que nenhuma delas pudesse apresentar nada parecido com novas provas. Ele incluiu na lista o Dr. Hans Globig, que Eichmann nunca tinha visto na vida e cujo nome devia ter ouvido pela primeira vez em Jerusalém. E, ainda mais surpreendente, o Dr. Shen Weizmann, que estava morto fazia 10 anos. O Pleidoyer foi uma incrível misórdia,
cheia de erros. Em um caso, a defesa oferecia como prova a tradução francesa de um documento que já havia sido apresentado pela acusação. Em 2 outros casos, simplesmente leu errado os documentos e assim por diante. Seu descuido, contrastando vivamente com a introdução bastante cuidadosa de certas observações que podiam ser ofensivas para a corte, a morte por gás era de novo questão médica. Uma corte judaica não tinha o direito de julgar o destino das crianças de Lídice, uma vez que não eram judias. Os procedimentos legais israelenses contrariavam o procedimento continental, ao qual Eichmann tinha direito devido à sua origem, na medida em que exigiam que o acusado apresentasse provas para sua defesa, e isso o acusado não fora capaz de fazer, porque nem as testemunhas, nem os documentos da defesa estavam disponíveis em Israel. Em resumo, o tribunal tinha sido injusto, o julgamento tinha sido injusto. Os trabalhos diante da Corte de Apelação duraram apenas uma semana, depois da qual a Corte retirou-se por 2 meses. Em 29 de maio de 1962, foi lido o segundo julgamento, um pouco menos volumoso do que o primeiro, mas ainda com 51 páginas em espaço simples. Ele confirmava ostensivamente a Corte Distrital em todos os pontos. E para essa confirmação, os juízes não teriam precisado de 2 meses e 51 páginas. O julgamento da Corte de Apelação foi, na verdade, uma revisão do julgamento da Corte Menor, embora não o dissesse. Em marcante contraste com o julgamento original, considerava-se agora que, abre aspas, o acusado não recebera nenhuma ordem superior. Ele era seu próprio superior e dava todas as ordens em questões que afetavam os problemas judeus, fecha aspas. Ele tinha, além disso, abre aspas, eclipsado em importância todos os seus superiores, inclusive Miller, fecha aspas. E em resposta ao argumento óbvio da defesa de que os judeus não teriam se dado melhor se Eichmann nunca tivesse existido, os juízes afirmaram agora que, abre aspas, a ideia da solução final jamais teria assumido as formas infernais da pele esfolada e da carne torturada de milhões de judeus sem o zelo fanático e a insaciável sede de sangue do acusado e seus cúmplices. Fecha aspas. A Suprema Corte de Israel não só aceitou os argumentos da acusação, como adotou a sua linguagem. No mesmo dia, 29 de maio, Isaac Ben-Zvi, presidente de Israel, recebeu o pedido de clemência de Eichmann, 4 páginas manuscritas, redigidos, abre aspas, segundo instruções de meu advogado, fecha aspas, junto com cartas de sua esposa e sua família em Linz. O presidente recebeu também centenas de cartas e telegramas do mundo inteiro pedindo clemência. Destacavam-se entre os remetentes a Conferência Central de Rabinos Norte-Americanos, o corpo representativo do judaísmo reformado neste país, e um grupo de professores da Universidade Hebraica de Jerusalém, chefiado por Martin Buber, que se opôs ao julgamento desde o começo e que agora tentava persuadir Ben-Gurion a intervir por clemência. O senhor Ben-Zvi rejeitou todos os pedidos de clemência em 31 de maio, 2 dias depois de a Suprema Corte ter pronunciado seu julgamento, e poucas horas depois, nesse mesmo dia, era uma quinta-feira, pouco antes da meia-noite, Eichmann foi enforcado. Seu corpo foi cremado e as cinzas espalhadas no Mediterrâneo fora das águas israelenses. A velocidade com que a sentença de morte foi executada foi extraordinária, mesmo levando-se em conta que quinta-feira à noite era a última ocasião possível antes da segunda-feira seguinte, uma vez que sexta-feira, sábado e domingo são feriados religiosos para uma ou outra das 3 religiões do país. A execução ocorreu menos de 2 horas depois de Eichmann ter sido informado de que seu pedido de clemência havia sido rejeitado. Não houve tempo nem para uma última refeição. A explicação pode ser encontrada, talvez, nas 2 tentativas extremas que o Dr. Servatio fez para salvar seu cliente. Um pedido a uma corte da Alemanha Ocidental para forçar o governo a pedir a extradição de Eichmann, mesmo nessa altura, e uma ameaça de invocar o artigo 25 da Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais.
Nem o Dr. Servatius, nem seu assistente estavam em Israel quando o pedido de Eichmann foi rejeitado, e o governo israelense provavelmente queria encerrar o caso, que se alongara por 2 anos antes que a defesa pudesse chegar a pedir uma protelação da data de execução. A sentença de morte foi expedida e não havia praticamente ninguém para contestá-la, mas as coisas ficaram diferentes quando se soube que os israelenses já a tinham executado. Os protestos duraram pouco, mas foram generalizados e partiram de gente de influência e prestígio. O argumento mais comum era que os atos de Eichmann desafiavam a possibilidade de punição humana, que não fazia sentido impor a sentença de morte a crimes dessa magnitude. E que, claro, era verdade em certo sentido, só não era concebível que significasse que aquele que assassinou milhões pudesse por essa mesma razão escapar do castigo. Em nível consideravelmente mais baixo, a sentença de morte foi chamada de pouco imaginativa, e muitas alternativas imaginativas foram propostas. Eichmann, abre aspas, devia passar o resto de sua vida fazendo trabalhos forçados na vastidão árida do Negev, ajudando com seu suor a conquistar a pátria dos judeus, fecha aspas. Castigo a que ele provavelmente não sobreviveria mais do que um dia. Sem falar do fato de que em Israel o deserto do sul não é visto como uma colônia penal, ou no estilo de Madison Avenue. Israel devia ter atingido as, abre aspas, alturas divinas, fecha aspas, elevando-se acima das, abre aspas, considerações compreensíveis, legais, políticas e até humanas, fecha aspas. Convocando, abre aspas, todos aqueles que participaram da captura, do julgamento e da sentença para uma cerimônia pública com Eichmann algemado e com câmeras de televisão e rádios para condecorá-los como heróis do século, fecha aspas. Martin Buber chamou a execução de abre aspas, erro de proporções históricas, fecha aspas, pois podia, abre aspas, servir para espiar a culpa sentida por tantos jovens na Alemanha, fecha aspas. Argumento que, curiosamente, ecoava as ideias do próprio Eichmann sobre o assunto, embora Buber dificilmente soubesse que ele queria se enforcar em local público para aliviar a carga de culpados dos ombros dos jovens alemães. É estranho que Buber, um homem não só importante, mas de imensa inteligência, não conseguisse perceber o quão necessariamente espúrios são esses muito divulgados sentimentos de culpa. É muito gratificante sentir culpa se você não fez nada errado, que nobre, mas é bem difícil e sem dúvida deprimente admitir culpa e se arrepender. A juventude da Alemanha está cercada por todos os lados e em todos os estágios da vida por homens em posição de autoridade e em cargos públicos que são muito culpados de fato, mas que não sentem nada do tipo. A reação normal a esse estado de coisas seria a indignação, mas a indignação seria bastante arriscada. Não um perigo de vida ou de ferimentos, mas com certeza um comprometimento de uma carreira. Aqueles jovens homens e mulheres alemães que, de vez em quando, por ocasião de todo o barulho com o diário de Anne Frank e do julgamento de Eichmann, nos brindam com explosões histéricas de sentimento de culpa, não estão cambaleando sob o peso do passado, da culpa de seus pais. Ao contrário, estão tentando escapar da pressão de problemas sempre presentes e reais por meio de um sentimentalismo barato. O professor Buber prosseguiu, dizendo que não sentia nenhuma pena de Eichmann, porque só podia sentir pena, abre aspas, por aqueles cujas ações compreendo no meu coração, fecha aspas. E repetiu o que dissera muitos anos antes na Alemanha, que, abre aspas, só no estilo formal ele tinha um traço da humanidade em comum com aqueles que participaram, fecha aspas, dos atos do Terceiro Reich. Essa atitude altiva era, claro, um luxo para aqueles que julgaram Eichmann não podiam se permitir, uma vez que a lei pressupõe exatamente que tenhamos uma humanidade comum com aqueles que acusamos, julgamos e condenamos. Pelo que sei, Buber foi o único filósofo a vir a público sobre a execução de Eichmann. Pouco antes do julgamento começar,
Karl Jaspers deu uma entrevista radiofônica em Basel, depois publicada em Der Monat, na qual discutia se era um caso para um tribunal internacional. Era decepcionante vê-lo evadir-se no nível mais alto possível do problema que Eichmann e seus feitos apresentavam. O que menos se ouviu foram os protestos daqueles que eram contra a pena de morte por princípio, incondicionalmente. Seus argumentos continuariam válidos, uma vez que não teriam de especificá-los para esse caso particular. Eles parecem ter sentido, com razão, creio, que não era um caso promissor pelo qual batalhar. Adolf Eichmann foi para o cadafalso com grande dignidade. Pediu uma garrafa de vinho tinto e bebeu metade dela. Recusou a ajuda do ministro protestante, reverendo William Hu, que se ofereceu para ler a Bíblia com ele. Tinha apenas mais 2 horas para viver e, portanto, nenhum tempo a perder. Ele transpôs aos 40 metros que separavam sua cela da câmara de execução, andando calmo e ereto, com as mãos amarradas nas costas. Quando os guardas amarraram seus tornozelos e joelhos, pediu que afrouxassem as cordas para que pudesse ficar de pé. Abre aspas, não preciso disso, fecha aspas. Declarou quando lhe ofereceram o capuz preto. Estava perfeitamente controlado. Não mais do que isso, estava completamente ele mesmo. Nada poderia demonstrá-lo mais convincentemente do que a grotesca tolice de suas últimas palavras. Começou dizendo enfaticamente que era um Gottgläubiger, expressando assim da maneira comum dos nazistas que não era cristão e não acreditava na vida depois da morte. E continuou, abre aspas, dentro de pouco tempo, senhores, iremos encontrar-nos de novo. Esse é o destino de todos os homens. Viva a Alemanha, viva a Argentina, viva a Áustria. Não as esquecerei, fecha aspas. Diante da morte, encontrou o clichê usado na oratória fúnebre. No cadafalso, sua memória lhe aplicou um último golpe. Ele estava animado. Esqueceu-se que aquele era seu próprio funeral. Foi como se naqueles últimos minutos estivesse resumindo a lição que este longo curso de maldade humana nos ensinou. A lição temível da banalidade do mal, que desafia as palavras e os pensamentos.